olhar para o que é eterno. Nós temos que olhar para aquilo que é eterno. Hebreus 11, 24 a 27. Diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham os olhos fitos na recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, aqui Hebreus destaca a fé de Moisés, que renunciou aos privilégios do Egito para olhar para algo que era eterno. Recusou os prazeres, a alegria momentânea para algo que era eterno. Ele fixou os seus olhos na recompensa eterna. Amém? Então, as nossas decisões são determinadas pelo tipo de recompensa que valorizamos. As decisões que nós tomamos vão determinar a nossa recompensa. Os nossos olhos, o nosso foco tem que estar no eterno. Amém? Hebreus 11 é aplicada frequentemente de galeria dos heróis da fé, porque vai apresentando muitos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que tiveram atitudes de fé. E Moisés é parte dessa lista, porque Moisés estava no palácio, tinha sido criado pela filha de Faraó, e a certo tempo ele descobriu que não era egípcio, mas sim um hebreu. E ele podia ter escolhido muito bem viver as riquezas, o prazer que lhe daria o Egito. O Egito naquele tempo era uma superpotência económica, militar. Ele podia ter escolhido viver como um egípcio e deixar o seu povo continuar a ser escravizado. Mas ele escolheu outra parte. Ele escolheu a recompensa eterna. Amém? Porque ele percebeu que aquele ponto no Egito, aquela passagem para o Egito seria só uma passagem. Mas havia algo eterno, algo maior para a sua vida. Amém? Amém? Então, a fé não é cega. A fé é uma visão espiritual capaz de ver o invisível. E Moisés conseguiu ver para além do presente. E isso determinou a sua conduta, acabando por escolher o eterno em vez do imediato. Ele acabou por escolher o eterno do que o prazer imediato. Então nós temos que aprender a escolher aquilo que é eterno, a pôr o nosso foco no eterno, do que nos prazeres desta vida, do que nos prazeres imediatos. A expressão bíblica, porque contemplava a recompensa. Também vemos que Moisés é um paralelo entre Cristo. Amém? Ou seja, o versículo faz alusão a Cristo e Moisés, enquanto profeta, anuncia a vinda do Messias. Ainda que Moisés foi um salvador para o povo hebreu naquele tempo, ele estabelece aqui um paralelo com Cristo. Porque é exatamente aquilo que nós, hoje, com o entendimento claro da revelação de Jesus, devemos fazer por causa de Cristo. Amém? E então a expressão bíblica, porque contemplava a recompensa,
revela a razão das escolhas de Moisés. Porque Moisés contemplava o eterno, a recompensa eterna. Ele não ficou fixo na recompensa momentânea e temporária que lhe dava o Egito. Ele fitou os seus olhos e contemplava a recompensa eterna. A recompensa que Deus lhe daria eternamente. Amém? Então nós temos que fazer o mesmo. Pôr os nossos olhos, o nosso foco na recompensa eterna que nos deu Cristo Jesus. Porque há algo maior para ti e para mim do que o prazer momentâneo da carne, do mundo. Então nós temos que viver a nossa vida olhando para a recompensa eterna. Amém? Amém? Pôr os nossos olhos na recompensa eterna. Moisés contemplava a promessa e fez escolhas. Algumas traduções dizem porque estava de olho, porque atentava. A palavra grega usada indica desviar os olhos de outras coisas e fixá-las num único alvo. Ou seja, ajustar o foco, olhar fixamente. Moisés pôs o seu foco na promessa. Amém? Pôs o seu foco naquilo que era eterno. Esta passagem não fala apenas de algo que Moisés fez, mas é um padrão daquilo que Deus espera de nós. Precisamos entender que o foco na recompensa faz a diferença na caminhada cristã. Termos o foco em Cristo faz que a nossa caminhada cristã seja diferente. Porque quando nós não temos o foco posto em Cristo ou no eterno, nós andamos desfocados. Se você estiver a ver uma imagem na televisão e se o foco da lente que está a filmar essa imagem estiver desfocada, você consegue perceber o que está naquela imagem? Talvez consiga perceber algo, que está ali algo por trás, mas não consegue ver nitidamente. Se quem usa óculos, a lente que usa não estiver ajustada ao que o olho precisa, você vai ver desfocado. Então, o nosso foco espiritual precisa de estar focado no eterno. Porque se tu estiver distraído com as coisas do mundo, tu vais ter a tua vida espiritual desfocada e distraída do foco eterno. E às vezes podemos estar a gozar alegria por um momento e a seguir estarmos tristes e não sabermos porquê. Porque o nosso foco não está posto nele. Com isto não estou a dizer que às vezes não temos momentos de tristeza. Sim, temos. Mas o foco tem que estar posto em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos de entender que o foco na recompensa faz a diferença na nossa vida. Na verdade, tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, seja no natural ou seja no espiritual, está diretamente ligado ao nosso senso de recompensa ou à falta dele. Às vezes não estamos animados porque o nosso foco, o nosso senso de recompensa não está posto no lugar certo. E a nossa recompensa, o nosso senso de recompensa tem que estar focado no eterno. Na nossa recompensa eterna. E foi aí que Moisés colocou o seu foco, o seu olhar. Na recompensa eterna. Amém? Então, o ensino aqui é claro. Quem não define a recompensa certa acabará por tomar decisões erradas. Quando nós não definimos o foco, não definimos qual é que é a recompensa eterna, nós acabamos por tomar decisões erradas. E nós temos que ter os nossos olhos postos na recompensa eterna. E muitas vezes, pomos o nosso foco na recompensa imediata, no rápido. E isso
não é bom para nós. Por exemplo, o atleta que quer ganhar o prémio, que quer ser campeão, não põe o seu foco no imediato, no prazer imediato. Se o atleta está a preparar-se para ganhar a maratona, ele vai treinar durante meses, vai correr, exercitar o seu físico, vai comer bem, vai recusar aquela sobremesa que saberia muito bem, porque o seu foco está em quê? Em que naquele dia, no dia da maratona, ele vai percorrer a maratona e vai chegar ao fim e vai ser o campeão. E então ele recusa o prazer momentâneo, recusa algo que vai atrapalhar a sua corrida, que vai atrapalhar a sua performance. Assim também é o crente. Tem que tirar os olhos do prazer momentâneo, do pecado, da alegria do pecado momentânea, temporária, para pôr o seu foco na recompensa eterna. Amém? Porque o pecado traz prazer, sim, porque senão não havia tanta gente a cometer pecado. A verdade é que traz. Mas o prazer do pecado é momentâneo. É algo que passa. E traz uma conta alta a longo prazo. E o que te sai caro a longo prazo, sai muito caro. Pode trazer consequências eternas para a tua vida. Amém? Davi, quando enfrentou Golias, procurou primeiro saber qual seria a recompensa para quem vencesse. 1 de Samuel 17, 24 a 32. E diz: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará franca a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi, ele perguntou mais que uma vez, ou seja, ele ouviu e voltou a perguntar para saber qual é que era a recompensa de matar o gigante Golias. E ele ouviu: olha, a recompensa é casar com a filha do rei, vais ter muitas riquezas e vais ser isento de impostos. E porquê é que ele fez tantas vezes esta pergunta? Porque ele estava a calcular o risco e a perceber se a sua recompensa compensava o sacrifício. Ele queria saber se compensava ir matar o gigante ou não. Porque ele pôs os seus olhos na recompensa. Então, quando estamos conscientes disso, quer essa questão de ter ou não senso de recompensa vai afetar muito a nossa determinação, o nosso senso de destino e as nossas emoções e o nosso poder de decisão. Ou seja, nós estarmos cientes de qual é a nossa recompensa vai afetar as nossas decisões e o que vamos fazer dali para a frente.
Davi pôs o seu foco na recompensa que ia ter. E por isso determinou-se a derrotar aquele gigante. Amém? Então, também podemos ver um mau exemplo de recompensa de alguém que não atentou para a recompensa eterna, que foi Esaú, que tinha a bênção eterna de ser o primogênito, e ele recusou essa recompensa por algo momentâneo. Podemos ver lá em Hebreus 12, 16. E diz: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, por um prato de comida, deu tudo a perder. Ele disse: estou cheio de fome. E Jacó tinha lá comida e comidinha, lentilhas, e tinha lá comida boa feita para ele. Mas Jacó disse-lhe: olha, só podes comer se me venderes a tua primogenitura, o teu direito de ser primogênito. Porque Jacó sabia que havia bênção, que havia recompensa eterna. Mas Esaú, como tinha o seu foco posto noutra coisa, disse: olha, eu estou aqui a morrer de fome. Eu vou morrer. Para que é que eu quero esse direito? Toma lá isso, dá-me cá a comida. E desprezou o que tinha por direito eternamente por um prazer momentâneo de comer algo bom. Não estou a dizer que agora o irmão não possa ir comer. Estou a dizer é que não devemos desprezar o que é eterno por um prazer momentâneo da nossa vida. Não devemos desprezar a alegria e a paz que Deus te dá para tu viveres tranquilo por algo que te dá prazer momentâneo. Porque por vezes nós vendemos a nossa primogenitura por algo momentâneo. Dizemos: eu estou cansado, deixa lá isso. E nós temos que ter o nosso foco posto naquilo que é eterno. Amém? Amém? Então nós precisamos de entender o que o senso de recompensa faz por nós e qual é a importância de termos olhos fixos na recompensa correta e não na errada. Vamos olhar então para o comportamento de Moisés. Os 3 ensinos principais a partir de Moisés. Primeiro, escolha os seus prazeres. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Moisés preferiu sofrer com o povo do que os prazeres temporários do pecado. Como já vimos lá atrás na lição, Moisés preferiu estar com o povo de Deus. Amém? Precisamos de aprender a fazer escolhas como um atleta de alta performance que recusa a sobremesa porque está a pensar no prémio para o qual vai competir. Quando o diabo lhe apresentar as propostas e tentações, você precisa de dizer: a minha recompensa é outra, o meu prémio é outro. Eu estou de olho numa outra gratificação. Amém? Porque o pecado oferece prazer, sim, mas o pecado ele é transitório, enganoso e caro a longo prazo. Então, quando o inimigo vier até ti, tu dizes: olha, o meu prazer, a minha recompensa, o meu prémio é outro. Eu não preciso desse prémio momentâneo que me traz glória, que me traz prazer
momentâneo, a minha recompensa está posta noutra coisa. Está posta na salvação que Deus me deu, está posta na paz que Deus me deu, está posta em Cristo Jesus. Amém? Então não ponhas o teu foco, a tua recompensa noutra coisa, em alguém. O nosso foco, a nossa recompensa tem que estar em Cristo Jesus. Amém? E na sua obra terminada na cruz. Se nós tivermos a perspectiva correta, lidar com o pecado passa a tornar-se algo completamente diferente. A obediência a Deus gera. Então nós vimos que o pecado gera o quê? Oferece o quê? É transitório, enganoso e caro a longo prazo. O pecado vai-te oferecer destruição no final. Mas a obediência a Deus gera alegria duradoura, intimidade com Deus e proteção espiritual. O pecado vai-te trazer uma alegria transitória e enganosa. Tu estás alegre, tu pareces ter paz, parece que o mundo estás naquela diversão do momento, mas depois chegas a casa e tudo volta a como estava antes. Mas com Deus, tu passas pelo tormento, tu passas pela situação complicada. Ninguém nos disse, irmão, na Bíblia não está escrito que os nossos dias aqui na terra nós não íamos ter aflições. Nós vamos ter aflições, mas com Cristo, com Deus, nós vencemos o mundo. Então é melhor passarmos esses momentos de tormento em obediência a Deus do que com o prazer do pecado. Porque o prazer do pecado vai abafar a dor que tu tens lá dentro. O prazer do pecado vai abafar a tristeza que tu tens lá dentro. Mas com Cristo, a alegria é duradoura. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Nós podemos ver nas tempestades que vimos nesta semana. Durante a noite veio a tempestade, mas no outro dia estava sol, de manhã. Eu fui à Marinha Grande, lá onde aconteceu toda a tempestade. Passou a tormenta. Estava tudo destruído, é certo. Mas de manhã raiou o sol. Então a nossa vida espiritual também é assim. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se a Deus não é algo momentâneo, é uma alegria duradoura. É o prazer de tu estás com Deus. Um pouquinho de tempo. E depois voltas outra vez a precisar de fazer isso. E entras num vício. Amém? Então precisamos de entender a dinâmica do próprio Deus no relacionamento conosco. Quando Ele diz não, Ele não está simplesmente a tentar roubar-nos a alegria. Irmão, quem tem filhos aqui? Quando tu dizes não ao teu filho para não fazer algo, tu queres que ele seja triste? Só porque tu estás a dizer que não? Não, tu estás a ensiná-lo. Tu estás a dizer, olha, não faças isso. Vai correr mal. Vai estaleijar. E às vezes eles são um bocadinho desobedientes e reeles e fazem a mesma. E depois aleijam-se. E depois vêm a chorar até nós e nós abraçamos. E curamos e tratamos deles. Então a dinâmica de Deus connosco é como nós com os nossos filhos. Quando Ele te diz que não está a querer tirar-te a alegria, está a dizer-te, olha, não vais por esse caminho. Esse caminho não é bom. Vais-te aleijar, vai dar errado, vai dar mal. Então, precisamos de ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos, ao que está escrito na Bíblia e ao que Ele nos diz. Amém? Amém, irmãos?
Os irmãos nesta manhã estão assim. Deus quer proteger-te de tu caíres em algo enganoso, em algo que te vai tirar a alegria e que te vai sair caro. Amém? Porque a conta do pecado sempre será amarga. A conta do pecado sempre trará prejuízo à tua vida. Por isso, irmão, não queiras pagar a fatura do pecado. Porque Jesus já pagou essa fatura por ti e por mim. Por isso é tempo de vivermos em obediência a Deus. Em alegria. Amém? Então, a fatura do pecado é cara. Mas por outro lado, a santidade é uma decisão que é a decisão de obedecer a Deus e não pecar. Não deveria ser visto como um fim em si mesmo. Ela, na verdade, é um meio para que alcancemos o verdadeiro fim. É o meio para termos proximidade com Deus. Então o pecado rouba a presença de Deus. A santidade aproxima-te de Deus. Então não deixes que o pecado te roube a proximidade com Deus. Não deixes que isso te afaste de Deus. Porque a recompensa da santidade é muito melhor. A recompensa da obediência é muito melhor do que o pecado. O pecado é algo transitório. É algo que nos leva a ter prazer às alegrias do mundo. Momentâneo. Mas há algo muito melhor para Deus. Para nós. Perdão, Moisés escolheu a melhor parte. Ele podia ter escolhido, não, eu fui salvo por esta egípcia, é filha do rei, estou no palácio, tenho os deleites do Egito, não tenho que servir a esse Deus. Podia ter dito, a esse Deus que tem um povo escravizado aqui, que eu posso escravizar ainda mais. Mas não, ele sabia a recompensa eterna. Estava dentro dele. Ele sabia a recompensa eterna e escolheu a melhor parte. Ele disse, olha, eu posso passar toda a vida com as recompensas do Egito, mas eu prefiro enfrentar o Egito, libertar o meu povo e ter a recompensa eterna que Deus tem preparada para mim, do que uma recompensa momentânea. Amém? Amém? E quando nós tomamos essa decisão, nós vamos ser muito mais felizes neste tempo, nesta terra. Porque quando nós recusamos o pecado, aquele prazer que parecia algo espetacular, algo que não... Nós passamos a perceber, aquilo era algo que era só momentâneo. Eu agora estou cheio da alegria de Deus, cheio da paz de Deus. E agora posso desfrutar com a minha família, com os meus filhos. Porque o teu foco está posto na recompensa eterna e não na recompensa momentânea. Amém? O nosso foco tem que estar posto em Deus. Amém? João 14, 21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Bíblia diz, lá em João, quem tem os meus mandamentos e os guarda. Essa é a essência da santidade. Guardar os mandamentos de Deus. Amém? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então a santidade é quando nós deliberadamente decidimos agradar, guardar e aproximar-nos de Deus. Então decida hoje aproximar-se de Deus. Estar próximo de Deus. Amém? Quantos aqui querem ter alegria plena? Quantos aqui querem ter paz plena? Então aproxime-se de Deus. Aproxime-se da sua palavra, da sua presença. Caminhe com Ele. Amém? Amém? 2 Coríntios 7, 1 diz:
Tendo tais promessas, queridos irmãos, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e de espírito, completando a santificação no temor de Deus. Então precisamos de entender que a santidade leva-nos a um lugar mais profundo na presença de Deus. E quando temos a devida percepção disso, as coisas mudam. A Escritura fala-nos a respeito de purificar-nos de toda a impureza e fala também de nos aperfeiçoarmos em santidade no temor do Senhor. O versículo diz: tendo tais promessas, ou seja, em vista na recompensa. Então nós temos que ter os nossos olhos postos na recompensa. Temos que ter em vista a recompensa eterna. O nosso foco tem que estar alinhado com a recompensa. Nós temos que estar alinhados com Deus. Amém? Para que nós tenhamos paz, alegria e gozo pleno. A nossa vida tem que estar alinhada com Deus. E o nosso foco tem que estar posto na recompensa eterna. Quando nós nos alinhamos e pomos o foco na recompensa eterna, nós sabemos para onde caminhar, nós sabemos para onde ir, nós sabemos tomar as decisões certas, porque temos Deus connosco. E às vezes perguntamos: como vou tomar decisões? Qual é a decisão certa que eu posso tomar? Quando tu tens a tua vida alinhada com Ele, tu sabes qual é que é a decisão que tu podes tomar. Porque quando a tua vida está alinhada e tu tens que tomar uma decisão na tua vida, cá, no teu interior, se estás a buscar a Deus, tu sabes o que está certo, por onde ir, por onde não ir. Porque há algo dentro de ti, dentro do teu espírito, que vai contender contigo e te vai trazer paz, ou te vai não fazer isso. E não estou a falar só de cometer algo errado, mas às vezes de um negócio que estamos para fazer, que aos nossos olhos pode parecer algo espetacular, mas quando nós estamos conectados com Deus, quando os nossos olhos estão postos na recompensa eterna, nós sabemos qual é a recompensa e nós sabemos qual é a decisão de tomar. Porque às vezes há certos negócios, certos projetos que nos parecem espetaculares. E Deus a todo o tempo está a dizer: olha, não vais por esse caminho. E não é que esse seja pecado fazer isso, não é isso? Mas Deus já sabe mais do que tu. E está a alertar: olha, isso vai trazer graves consequências, não avances. Parece bom, mas talvez o inimigo esteja a te enganar. Mas se o nosso foco estiver posto nos prazeres momentâneos, no pecado momentâneo, nós talvez vamos tomar decisões erradas. Amém? Então mais vale a nossa vida estar focada no que é eterno do que no que é terreno, prazer momentâneo, para podermos tomar decisões acertadas. Amém? Então, quais são essas promessas? Quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida? Nos versículos acima, lemos que todas as promessas falam de proximidade e relação com Deus. Ou seja, não é apenas evitar o pecado por evitar. Não é escolher santidade pela santidade, mas entender que o pecado nos rouba e que a santidade nos acrescenta relacionamento com Deus. O pecado tira-te, a santidade acrescenta-te relacionamento com Deus, acrescenta-te paz, acrescenta-te gozo, acrescenta-te vida. Amém? Então não deixes que o mundo te rouba a alegria. Não deixes que o mundo te rouba a paz. Amém? Põe o teu foco na recompensa de Deus. Salmo 16, 11 diz:
far-me-ás a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Então aqui diz, na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de gozo, plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente. Então, quando decidimos pôr o nosso foco na recompensa eterna, nós sabemos que aí há alegrias perpetuamente. Há plenitude de gozo, há plenitude de paz, há plenitude de alegria. Amém? Amém? Então, cada vez que o diabo apresenta alguma coisa, diz, olha, a minha recompensa é outra. O meu foco não está posto em ti e nas tuas coisas passageiras e pequeninas. O meu foco está posto no grande eu sou, no Rei dos Reis, naquele que me dá alegria eterna, paz plena, alegria plena. Não está posto em algo momentâneo, em algo que pode destruir a minha vida, em algo que pode destruir a minha família, em algo que me pode derrubar e pôr-me para o chão para o resto da minha vida, para o resto da minha eternidade. Não, o meu foco está posto no prémio eterno da salvação. O meu foco está posto na recompensa eterna de que Cristo Jesus me deu. Amém? Então quando o teu foco está posto na recompensa eterna, tu sabes para onde caminhar, tu sabes para onde dirigir-te. Amém? Diga amém, irmão. Você quer ter o seu foco posto onde? Quer se focar aonde? No eterno ou no terreno e passageiro? No eterno. O nosso foco tem que estar posto no eterno. Porque quando nós temos o nosso foco posto no eterno, nós sabemos o caminho. Nós sabemos para onde dirigir-nos. Amém? Amém? Então ajuste a sua lente espiritual para ver o eterno e não para ver só o passageiro. Amém? Hebreus 11, 1 a 4 diz, se me pudessem ajudar, aí, diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, aqui diz olhar firmemente para Jesus. Amém? Perdão, eu disse 11:4, é 12. 12. I'm sorry. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Amém? Então, Jesus olhou para a recompensa eterna. Amém? Ele olhou para a recompensa eterna. Ele não trocou a alegria momentânea, mas ele suportou a cruz, porque ele sabia que se ia sentar à direita de Deus Pai. Ele sabia a recompensa. Amém? No outro versículo também está certo. Abel também olhou para a recompensa eterna e Caim não. Mas o versículo que eu queria ler era este, de Jesus. Amém? Jesus mostrou-nos a ideia de recompensa também.
No seu sacrifício na cruz, ele sabia qual é que era a recompensa. Ele, em troca de alegria que lhe estava proposto por toda a realização do plano da redenção, Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então, o senso de recompensa não está ligado ao sacrifício do momento, mas àquilo que vem depois do posicionamento. Jesus sabia qual é que era a sua recompensa. Ele sabia que ia passar aquele sacrifício momentâneo, mas que ia se sentar à direita do Pai e que através do seu sacrifício toda a humanidade tinha direito à salvação. Através do seu sacrifício na cruz. Amém? Então, o nosso foco tem que estar posto nele. Amém? Tem que estar posto na recompensa da eternidade. Amém? Em Filipenses diz que Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, vale a pena aguentar firme, vale a pena manter o foco, vale a pena não perder esse norte do senso de propósito que nós devemos ter. Escolha os seus prazeres, escolha aquilo que vale a pena valorizar. Segundo, escolha o seu tesouro. Escolha o seu tesouro. Moisés entendeu que ser desprezado por Cristo era a maior riqueza do que os tesouros do Egito. Temos que entender que o Egito naquele tempo era a maior potência do mundo militar e economicamente. E Moisés entende que ser desprezado por Cristo, que é um paralelo para nós hoje, obviamente, Moisés ainda não conhecia Cristo, mas sabia a promessa que havia, sabia a promessa de que viria um Messias, um Redentor. Ele sabia que era melhor que todas as riquezas do Egito tinha para lhe oferecer. O mundo tem muitas riquezas para te oferecer, muitos prazeres para te oferecer, mas depende do que tu queres escolher. Amém? O que é que tu queres escolher? As riquezas do Egito ou as riquezas eternas? Em Mateus 6, 21, diz: onde está o meu tesouro, ali também está o teu coração. Aqui diz, no versículo 19, diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, não minam, nem roubam. Porque o nosso tesouro está onde? No céu. Então, irmão, não vale de nada ter uma conta poupança no banco cheia, a transbordar, se a nossa recompensa não está, se não estamos a acumular riquezas postas em Cristo Jesus. Não estou a dizer que não possa ter uma conta poupança recheada e possa viver bem nesta terra. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que não lhe adianta de nada ter todas as riquezas do mundo se não tem riqueza maior que é a salvação de Cristo Jesus. Porque podes ter todas as riquezas deste mundo e no final, qual é a tua decisão? Qual foi o que tu escolheste para a eternidade? Porque, irmão, é nesta terra, neste mundo, que nós temos que fazer a nossa escolha. A quem nós queremos servir? Ou a Deus, ou ao outro. Porque só há dois caminhos. O da perdição e o da salvação. E o da salvação é o que te leva à eternidade com Cristo, à paz eterna, à alegria eterna.
Então nós temos que escolher nesta terra, quais tesouros nós queremos acumular. Amém? Porque quando nós escolhemos, quando tu e eu escolhemos os tesouros eternos, Ele também te abençoa com os tesouros terrestres. Mas tu e eu precisamos de escolher quais riquezas, quais tesouros nós queremos guardar. Amém? Amém? Então temos que entender que o problema não é o dinheiro, mas o foco errado. O amor às riquezas não pode competir com o senhorio de Deus. Ele pode competir. O amor às riquezas, ele vai tentar competir, mas nós não podemos deixar. Não é mau, irmão, não estou a dizer que é mau você ser rico e ter dinheiro. Não é isso que eu estou a falar. Não é errado vivermos bem nesta terra. O que é errado é o nosso foco estar posto só nisso. Amém? É errado sermos avarentos. É errado não sabermos dar, não sabermos ajudar o próximo. E nós, como igreja, como comunidade, temos que saber ajudar o próximo. Como estamos a fazer. Os nossos irmãos da Marinha Grande e aquele povo na Marinha Grande está a passar por um momento de aflição, um momento de tormento. E nós, como igreja em Aveiro, o que é que nós fizemos? Mobilizámos-nos para poder irmos ajudar aquelas pessoas. Não só os da nossa igreja, mas queremos que podemos ajudar muito mais gente. Amém? Então o nosso foco não tem que estar posto nas coisas terrenas. Tem que estar posto em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que ao ajudarmos também estamos a levar uma mensagem. Amém? O nosso foco tem que estar nas recompensas eternas, na paz eterna, na alegria eterna, em Cristo Jesus. Amém? Então, a Bíblia ensina que bens terrenos são instáveis e temporários. O património eterno é superior, permanente e seguro. Os bens terrenos são inseguros. Como vocês puderam ver esta semana, veio a tempestade, levou telhados, levou pavilhões, levou empresas. Levou tudo. Mas o que é eterno é para sempre. It's forever. Não é só para o momento. É para a tua vida eterna. É para tu estares preparado. Quando os teus dias terminarem nesta terra, tu tens uma recompensa eterna. Tu tens algo eterno. Amém? Então nós temos que focar a nossa vida na recompensa eterna. E quando nós estamos focados na recompensa eterna, nós focamos a nós, focamos a nossa família, os nossos filhos. Porque quando nós estamos focados, toda a nossa família está focada na recompensa eterna, nós seguimos e permanecemos firmes. Amém? Então o ajuste de foco permanece firme. Ajuste o foco e permaneça firme. Amém? Ajustar o foco não se faz uma vez na vida. É uma atitude contínua. Irmão, para estas câmaras que estão a filmar continuarem a focar-me a mim ou a si, quem está lá tem que estar sempre atento ao foco. Porque se ela desfocar, eles têm que voltar a focar. Para que a imagem continue nítida. Então a nossa vida é um foco contínuo. Tem que estar sempre a ser focada continuamente. Porque às vezes estamos muito focados e depois distraímos-nos por qualquer motivo. Pedro teve um momento de foco. Disse, olha, Jesus estava a caminhar sobre as águas. E Pedro viu. Jesus disse, olha, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse-lhe, vem. Pedro estava focado em quem? Ele estava focado em quem? Ele tinha o seu foco posto em Jesus. Ele disse, ele mandou caminhar pelas águas, eu vou caminhar. E caminhou. Mas logo que pôs o pé nas águas e começou a caminhar, veio o vento, veio a tempestade, veio a dúvida, e ele tirou o foco de Jesus
e começou a olhar ao seu redor e começou a afundar. Assim também, às vezes, é a nossa vida. Estamos focados, o nosso foco está posto em Jesus e começamos a olhar para as tempestades, começamos a olhar para os problemas e parece que estamos a afundar-nos. Então temos que voltar a focar-nos. Voltar a olhar para Jesus. Pedir: Jesus, salva-me. E Jesus vai lá e puxa-nos. E nós temos que voltar a focar-nos. Amém? Então não tires o teu foco de Jesus. No meio da tribulação, no meio da dor, no meio da enfermidade. Não tires o teu foco de Jesus. Porque a recompensa eterna vale mais que a recompensa temporária. Amém? Então, onde é que você se está a focar? Moisés não só ajustou o foco, como permaneceu firme, como quem vê o invisível. Não temos só que ajustar o foco, é preciso mantermos-nos firmes. É preciso mantermos-nos firmes. Moisés pôs o seu foco naquilo que ele ainda não via, no invisível. Ele ficou firme nas promessas de Deus para a vida, para a vida e para o povo de Deus. E nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Temos promessas de paz, promessas de vida, há promessa de salvação. Então o teu foco está posto em quê? Nas promessas de Deus? Ou no que tu podes viver temporariamente? O nosso foco tem que estar firme em Cristo Jesus. Temos que seguir focados e firmes. Amém? Quem investe apenas no passageiro arrisca perder o eterno. Segunda de Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No versículo 16, Paulo diz: não desanimemos. Uma coisa, ou não desfalecemos. Uma coisa é dizer: não estou desanimado agora, e outra coisa é dizer: não vivo desanimado. Amém? Ou seja, isso é uma eventualidade, mas não uma condição permanente. Eventualmente posso estar um pouquinho desanimado, mas permanentemente eu não vivo desanimado. Amém? Paulo está a dizer: não vou viver desanimado, não vou deixar-me ir pelo desânimo. Mas isso tem uma base. Paulo afirma no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, de toda a comparação. Isto está condicionado ao versículo 18, na medida em que não desanimar é possível quando você entende que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Amém? Então, quando lemos a história de Paulo, ele diz: olha, uma leve e momentânea tribulação. Nós sabemos que Paulo, o apóstolo Paulo, não estava a viver uma leve e momentânea tribulação. Estava preso, açoitado, chicoteado, perseguido. Ele não estava a viver algo leve. Ele dizia: olha, esta leve e momentânea tribulação é passageiro. Olhemos para as coisas que se não vêem. Olhemos para a recompensa eterna. Olhemos para o que está no futuro, no eterno. Olhemos para aquilo que Cristo tem para nós, tem para ti, a salvação eterna, a paz eterna, a paz plena. Ainda que agora estejamos a passar por alguma dor, por alguma tristeza.
olha, põe os teus olhos, o teu foco posto em Cristo. Nas coisas que se não veem. Nas promessas que Deus já fez para a tua vida. Amém? Ele podia dizer isto porque ele queria que não era uma condição permanente, não era eterno. Romanos 8:18. Porque considero que as tribulações do tempo presente não são dignas de comparação com a glória futura que nos será revelada. Então o nosso foco tem que estar ajustado. A nossa recompensa é no céu. Quanto mais ajustado está o foco, mais firme também nós ficamos. Quanto mais ajustado o foco, mais firme ficamos. Amém? Tudo isto nos afeta até emocionalmente, porque quando temos o nosso foco alinhado a Jesus, nós temos propósito na vida, nós sabemos que há um senso de destino. Nós não andamos por aí simplesmente a existir. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus e imitar o seu modelo. Quem entende a herança eterna suporta provas momentâneas. Quem entende o eterno suporta as provas momentâneas. Irmãos, vamos passar por momentos de perda, por momentos difíceis, por momentos de enfermidade, por momentos de tristeza. Mas se entendemos o eterno, se entendemos a nossa recompensa eterna, nós podemos viver em paz, em gozo e em alegria. Porque nós sabemos que no final foi só uma leve e momentânea tribulação. Como diz o apóstolo Paulo, que estava a passar por uma grande tribulação. Mas ele teve a capacidade de dizer, olha, uma leve e momentânea tribulação. Amém? Isso não invalida a dor que nós possamos sentir. Nós vamos sentir dor, nós vamos passar por momentos de perda, vamos chorar, mas há algo mais para a frente que nos ajuda a passar essa dor. Há uma recompensa que nós sabemos, eu estou a passar por este problema agora, mas há uma recompensa maior, há um tesouro eterno. Amém? Então, não desanime por algo que é só passageiro, sem entender que essa atitude sabota aquilo que é eterno. Nós sabemos que servimos a um Deus que intervém no agora, mas a nossa alegria não é circunstancial, mas um tesouro eterno. Paulo dizia que aprendeu a viver em qualquer situação, com abundância ou com escassez, porque a felicidade não era circunstancial. Mas ele sabia que podia todas as coisas em Cristo Jesus, que o fortalecia. Ele sabia o final. Ele tinha os olhos postos na meta. Como um atleta que também tem os olhos postos na meta. Tem os olhos postos no prémio que depois daquela maratona, depois daquele jogo, vai ganhar. Ele sabe, olha, se eu me preparar, se eu me capacitar, eu vou correr esta maratona, vou chegar ao final e vou ganhar o prémio. E nós sabemos, irmão, que a nossa vida é uma maratona. Vão vir tribulações, vão vir tentações, mas tu sabes, olha, no final o prémio é maior. O prémio da salvação é maior que o prémio intermédio, que me pode dar alegria momentânea, prazer momentâneo. Mas no final, a alegria é plena quando nós pomos o nosso foco em Cristo Jesus. Amém? Por vezes há pessoas que dizem, esta tristeza, vivo sempre, ou seja, parece que a minha vida não anda, que a minha vida não começa a desenvolver. Parece que não consigo chegar ao final, não consigo fazer um projeto até ao final, parece que tudo fica pela metade, parece que a minha vida não anda para a frente.
Onde é que está posto o teu foco? Para tudo na nossa vida, o nosso foco precisa estar posto em Cristo Jesus. Amém? Temos que olhar para o que é eterno. Amém? Eu peço perdão, irmãos, mas tiraram-me o relógio daqui de cima. E eu não estava a olhar para o relógio lá de trás. Estamos quase a terminar. Então, Paulo aprendeu a viver em todas estas situações. Temos que aprender a alegrar-nos com o que a Bíblia fala de alegria da salvação, que é a nossa fé em Jesus e na salvação que Ele nos deu. 2 de Pedro 1, 3, 6, o grupo pode ir subindo, diz: como o seu divino poder nos tem dado tudo que pertence à vida e à piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelo qual nos foram dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por estas vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que está no mundo por meio da concupiscência. Então, diante das situações difíceis, ou nós desanimamos na fé e dizemos: isto não tem valor porque não mudou a minha situação passageira, ou nós entendemos: o que nos aguarda tem muito mais valor. Fixar os olhos na promessa protege-nos contra o medo, fortalece a perseverança, mantém a estabilidade emocional e evita o desânimo. Então nós temos que ter os olhos postos na promessa. Porque quando nós não temos os olhos postos na promessa, nós desistimos muito facilmente. Mas nós sabemos que quando estamos a passar um momento difícil, um momento complicado, nós sabemos qual é a herança eterna. Amém? A recompensa final. E Pedro ensina-nos que temos uma herança eterna, incorruptível, imaculada e reservada nos céus. Então a tua herança, o teu tesouro está lá no céu. Está lá guardado para ti. Mas para isso nós temos que estar a guardá-lo aqui na terra. Temos que estar com o nosso foco posto no eterno. Olhar para o que é eterno. Amém? Mesmo no meio das provações, exultamos com alegria indescritível, porque sabemos o que nos aguarda. Mesmo no meio das provações, mesmo no meio das tribulações, quando nós pomos o nosso foco em Cristo, nós temos alguma alegria. Nós sabemos qual é o final. Nós temos alegria. Amém? A alegria da salvação deve ser maior do que qualquer circunstância. Então, irmão, ponha o seu foco na recompensa eterna. Que é quem? Qual é a recompensa eterna? Qual é que é a herança do crente? É a salvação. Então, irmão, ponha o seu foco, alinhe a sua vida com Cristo. Amém? Talvez pareça que a mensagem de hoje foi um pouco pesada, mas o nosso foco tem que estar posto em Cristo. E muitas vezes as tribulações, os problemas trazem desfoque à nossa vida. As tempestades terrenas, não só a tempestade de vento e chuva, mas a tempestade familiar, os problemas familiares, os problemas na empresa, no ministério, trazem-nos à nossa vida que nós nos desfoquemos daquilo que é verdadeiro, daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos traz paz, e nos foquemos na alegria momentânea. Mas Deus hoje está a chamar-te para focar-te naquilo que é eterno, naquilo que traz alegria plena. Amém? E quantos nesta manhã, já quase a passar para a tarde,
estão dispostos a focar-se em Cristo Jesus, a não desfocar-se. Porque às vezes nós dizemos, mas eu já sou crente há muitos anos, eu tenho a minha vida focada em Cristo, estou focado nele. Mas às vezes, irmão, às vezes desfocamos-nos. E às vezes o nosso desfoque traz consequências eternas à nossa vida, traz consequências aos outros, porque às vezes nós desfocamos-nos e magoamos o nosso próximo, magoamos a nossa família, magoamos a Deus, e traz-nos uma recompensa muito pesada. Então o nosso foco tem que estar posto em Cristo Jesus. Quando nós pomos o nosso foco em Cristo Jesus, a nossa vida vai fluir de outra maneira. A nossa alegria vem de outra fonte. Porque a nossa alegria não pode vir da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho, do negócio. A nossa alegria tem que vir de Deus. Porque há algum tempo o nosso próximo vai falhar connosco e a nossa alegria vai desaparecer, e em vez de alegria vai vir raiva. Em algum momento alguém vai falhar connosco e nós vamos sentir a falta, vamos sentir a traição. Mas quando o teu foco está posto em Cristo, tu podes dizer, olha, falhou comigo, mas eu vou perdoar. Eu vou avançar. Eu vou perdoar. E no seu tempo, essa pessoa vai entender que falhou, que errou. E vamos ser felizes outra vez. Ou então não. Se não for possível a reconciliação, tu pelo menos tu perdoaste no teu coração. Tu avançaste. E tu não carregas esse peso em ti. Porque quando muitas vezes nós carregamos o peso em nós e arrastamos-nos e desfocamos-nos e olhamos para baixo em vez de olhar para cima, porque estamos a olhar para a tribulação, para o problema, para o quanto mal nos fizeram, e estamos a carregar essa dor. Mas Deus quer que tu olhes para cima, quer que tu perdoes, que tu te libertes dessa dor e tu olhes para cima, para a recompensa que vem do céu, para a alegria que só Ele pode dar. Porque não há mais ninguém, não há nada que te possa dar também a alegria que esteja o teu foco posto em Cristo Jesus. Amém?